Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Arroio Grande. A lei orgânica é a principal lei do município que traz as regras de funcionamento da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Neste vídeo vamos conhecer todas essas regras, sempre com o foco para o concurso público, porque nós estamos gravando essa aula para a preparação para uma prova de concurso público. Então é importante que vocês prestem atenção ao longo da aula, que eu vou avisando para vocês em cada artigo, em cada ponto, como que isso costuma ser cobrado pela banca e também eu vou mostrar para vocês quais são os pontos que a banca cobra mais em provas de concurso. Depois que a gente terminar a análise dos artigos aqui da lei orgânica, vai ter um simulado para vocês resolverem, com questões que eu elaborei no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na nossa prova. Vocês vão ter acesso a essas questões em um outro arquivo em PDF e eu recomendo que vocês tentem resolver essas questões por conta própria antes de acompanhar a correção, porque aí vocês já vão treinando para a prova. Então é assim que a gente vai estudar a legislação municipal aqui de Arroio Grande. Eu vou apresentar para vocês a norma e no fim de cada norma tem o simulado com as questões para vocês praticarem, depois a gente revisa corrigindo as questões, assim o conteúdo vai ficar bem fixado para a prova de vocês. Chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho e vamos conhecer então o município. O artigo 1º apresenta que o município de Arroio Grande, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. E é organizado de forma autônoma, sendo regido por esta lei orgânica e pelos princípios das Constituições Federal e Estadual. Até aqui, nada de novo, nada que deva ser perguntado em prova. O artigo 2º vai apresentar os dois poderes do município. E aqui pode estar uma questão da tua prova. A banca já cobrou em outros municípios e pode ser que na prova aqui de Arroio Grande ela cobre também quais são os poderes do município. Nós temos dois poderes no município. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Cuidado, atenção, te liga aqui. Não existe poder judiciário no município. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Nenhum município possui poder judiciário. Então, quando a questão sobre a lei orgânica pergunta quais são os poderes do município, a gente só tem dois poderes possíveis, o legislativo e o executivo. Agora, numa questão lá sobre a Constituição Federal, lá na Constituição, a gente tem os três poderes, porque lá na Constituição tem as regras do poder judiciário também. Então é isso, aqui no município são somente esses dois poderes e hoje a gente vai conhecer todas as informações importantes sobre esses dois poderes aqui na lei orgânica. O parágrafo 1º prevê que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre poderes. Como assim? A Câmara não pode passar as suas funções para a Prefeitura, nem a Prefeitura pode passar as suas funções para a Câmara. É isso, é proibida essa delegação de um poder para o outro. Esta lei orgânica vai dizer o que faz cada um deles, e um não pode passar suas funções para o outro. Da mesma forma, o cidadão que estiver exercendo essas funções em um dos poderes não pode estar no outro, salvo nos casos previstos nesta lei orgânica. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantida o então atual território do município e a alteração do limite territorial do município só pode ser feita nos termos da legislação estadual que trata desse assunto. Símbolos do município são estabelecidos em lei e o artigo 5º traz como que se expressa a autonomia do município. Isso já foi perguntado em prova também. Vocês devem memorizar. Por que eu posso dizer que o município de Arroio Grande é autônomo? Porque o povo de Arroio Grande vai às urnas e elege os seus representantes, que são os vereadores. O povo de Arroio Grande também elege o prefeito e o vice-prefeito, que vão compor o poder executivo. Existe uma administração própria que cuida do interesse local no município, que é a própria prefeitura.
E o município institui, decreta e arrecada os seus tributos. E a gente vai conhecer hoje, inclusive, quais são esses tributos do município. Por todos esses motivos, eu posso afirmar que o município de Arroio Grande é autônomo, possui autonomia. É assim que se expressa a autonomia aqui do município. Bom, vamos continuando e nós temos agora a competência. A competência do município é tudo que cabe ao município. Isso até pode ser perguntado em prova, por isso é importante que vocês leiam todo esse artigo, que tem muitos incisos, para irem se familiarizando com essas competências, para se aparecerem na prova vocês identificarem. Depois que tu conclui a leitura do artigo 6º, tu vai encontrar lá no artigo 8º mais uma lista de competências. Qual é a diferença do artigo 6º para o artigo 8º? No artigo 6º estão competências que são só do município. No artigo 8º tem competências que são do município, mas também são dos órgãos públicos federais e estaduais. O município vai exercer essas atividades do artigo 8º em conjunto, em parceria com o governo federal e estadual, quando for o caso. Já nas matérias do artigo 6º, cabe só à prefeitura, só ao município resolver. E a banca, na tua prova, pode misturar o artigo 6º com o artigo 8º. Por isso é importante que vocês façam a leitura desses dois artigos. Bom, entre eles tem o artigo 7º, que prevê justamente que o município pode celebrar convênios unindo esforços com o governo federal, com o governo estadual ou com outros municípios. Os convênios são parcerias que os órgãos públicos fazem, né? O artigo 9º apresenta os tributos de competência municipal e a banca adora perguntar na tua prova quais são esses tributos. Bom, eu esquematizei aqui para vocês os tributos que existem na prática e depois eu vou mostrar que tem mais um previsto aqui na lei que não se aplica mais. Bom, primeira coisa é saber quais são os tributos que existem. Nós temos 3 grupos de tributos. Tem os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. O imposto são 3 que o município institui e arrecada. O IPTU, aquele que tu paga da tua casa todo ano. O ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Quando tu compra uma casa, quando tu compra um imóvel, tu paga um imposto para a prefeitura. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Empresas que prestam serviços recolhem esse imposto. Esses são os 3 impostos que hoje o município cobra na prática. E na tua prova, a banca pode misturar esses impostos do município com outros impostos estaduais ou federais, como, por exemplo, o IPVA. Muita gente confunde, porque o IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. E quando tu paga ele, o estado que cobra o IPVA vai repassar metade para o município onde o veículo está licenciado. Só que o fato de ter esse repasse do estado para o município não torna esse um imposto municipal. O IPVA é um imposto estadual. E se a banca afirmar na tua prova que é um tributo de competência do município, o IPVA, está errado, é pegadinha da banca. Além dos impostos, o município também vai instituir taxas e contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria o município vai cobrar quando ele faz uma obra pública e essa obra valoriza imóveis particulares. Aí o município pode cobrar um valor de cada proprietário de imóvel que foi valorizado. E as taxas estão lá no Código Tributário do município, são cobradas em razão de serviços públicos ou pelo próprio exercício da fiscalização que a prefeitura faz, que é o que a gente chama de exercício do poder de polícia. Então esses são os tributos que o município pode cobrar. Muito bem, aí nós temos aqui então eles listados. Quando a gente olha aqui no texto da lei os impostos, a gente vai encontrar 4 impostos. Professor, ali no teu esquema só tinha 3. Sim, eu sei disso. No meu esquema, a gente tinha o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, cobrado de quem presta serviços.
Tem um outro imposto aqui no texto da lei orgânica que não existe mais na prática. Já existiu, que era o imposto sobre a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás de cozinha. Era um imposto que o posto de gasolina pagava. Se a gasolina já é cara hoje, imagina se ainda existisse esse imposto, ia ser mais cara ainda. Esse imposto não existe mais, mas ele está aqui no texto da lei. E a banca que vai fazer a nossa prova, às vezes, ela cobra exatamente o que está escrito no texto da lei, independentemente se isso se aplica na prática ou não. Então, se na tua prova aparecer que esses são os impostos do município, incluindo esse de venda de combustíveis, marca que está certo, porque esse imposto ainda está escrito aqui no texto da lei orgânica. Há muitos anos ele não se aplica mais, há muitos anos mesmo, há muito tempo que esse imposto deixou de ser cobrado. Mas ele ainda consta nas leis orgânicas de alguns municípios, e a banca já cobrou em prova. Então, memoriza esses 4 impostos aqui como impostos municipais, mesmo sabendo que na prática são apenas 3 que são instituídos e cobrados. Então é isso que a gente tinha sobre os tributos. E é muito comum que a banca traga esses impostos do município e misture eles com impostos estaduais ou federais. Então memorizem que somente esses são os impostos municipais. E o artigo 11 traz algumas vedações, que são algumas proibições ao município. A banca adora perguntar em prova o que é proibido ao município, e vocês devem memorizar. Ao município é proibido, primeiro, permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação para fazer propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. Essa é a primeira vedação, a primeira proibição ao município. Também é proibido ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas. O município não se mete com religião. O município não pode criar igreja, não pode subvencioná-las, que é dar dinheiro para elas, e também não pode embaraçar, não pode atrapalhar, impedir o exercício. Então não se mete, não cria, não dá dinheiro e não embaraça o funcionamento delas, e também não pode manter relações de dependência ou aliança com os representantes dos cultos. Então, o município deve estar afastado da religião, não se mete com religião, nem dá dinheiro, nem cria, nem atrapalha o funcionamento delas. Maravilha. Também não pode o município contrair empréstimo externo, que é empréstimo no exterior, empréstimo no estrangeiro, sem prévia autorização do Senado Federal. E aqui, pessoal, a banca pode trocar o Senado pela Câmara ou pelo Congresso Nacional. E aí tu vai memorizar que o município só pode pegar empréstimo externo se o Senado autorizar. E se é a primeira sílaba de Senado. Então lembra disso para associar na hora da prova. Tu vai lembrar, o município só vai pegar empréstimo externo se o Senado autorizar. Associa que tu vai lembrar na hora da prova. E também é vedado, é proibido ao município instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Cuidado aqui, se for por lei pode. Então, se o prefeito ou prefeita quiser aumentar um tributo, é possível. Só que tem que enviar um projeto de lei e só se os vereadores aprovarem que esse tributo vai ser criado ou aumentado. Sem lei, não pode. Por canetaço do prefeito ou prefeita, não pode. Tem que ter um projeto de lei aprovado pelos vereadores. Então é isso que nós temos nas vedações e aqui é uma possível questão também da nossa prova. O próximo capítulo trata do poder legislativo, que são as regras de funcionamento da Câmara que nós vamos conhecer agora. O poder legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores e aqui está o período de funcionamento. A Câmara vai ter reuniões de 1º de fevereiro a 17 de julho. Em 17 de julho, ela vai ter a última reunião e vai entrar em recesso.
ali no finalzinho do mês de julho, e no dia 1º de agosto ela volta a funcionar até o dia 22 de dezembro, quando ela novamente entra em recesso. É importante memorizar essas datas porque elas podem ser perguntadas. A banca pode perguntar qual é o período de funcionamento. Fora desses períodos, a Câmara não tem reuniões normais, ela só vai ter reuniões se convocada extraordinariamente. Durante a sessão normal, a Câmara funciona no mínimo uma vez por semana. Então, nesse período, pelo menos uma vez por semana tem sessão da Câmara. O regimento interno da Câmara vai especificar melhor quais são os dias e como funcionam as reuniões. A gente tem no artigo 14 que no primeiro ano do mandato, que é o primeiro ano de cada legislatura, a Câmara reúne-se no dia 1º de janeiro para dar posse aos políticos eleitos. Então, de 4 em 4 anos, tem aquela reunião no dia 1º de janeiro, no primeiro ano do mandato, para dar posse para aqueles que foram eleitos, vereadores, prefeito e vice-prefeito. Nessa sessão, a Câmara também vai eleger a sua mesa. A mesa da Câmara são os vereadores que vão comandar a casa. Dentre si, os vereadores vão eleger um para ser o presidente, outro vice-presidente, outro secretário da Câmara. Também elegem a comissão representativa, que é a comissão de vereadores que fica à disposição durante o recesso, e comissões permanentes. E aí a Câmara já entra em recesso. Então só tem a reunião no dia 1º de janeiro para dar posse e eleger a mesa e comissões. Aí a Câmara já entra de recesso e vai voltar a funcionar lá no dia 1º de fevereiro, quando começa o ano legislativo. Bom, sempre que for necessário alguma reunião a mais da Câmara, além das normalmente realizadas, ou até mesmo uma reunião da Câmara durante o recesso, é possível fazer uma convocação extraordinária da Câmara. A convocação extraordinária é convocar a Câmara para uma sessão extra, uma sessão a mais, além daquelas normalmente realizadas. E essa convocação extraordinária da Câmara pode ser feita pelo presidente da Câmara, ou por 1/3 dos vereadores, ou pela comissão representativa, que é a comissão que funciona durante o recesso, ou pelo prefeito. E a banca pode perguntar na tua prova, quem é que pode fazer a convocação extraordinária? Por isso eu coloquei já no quadrinho eles listados para vocês lembrarem. Bom, nessa sessão extraordinária, a Câmara só pode deliberar sobre a matéria da convocação. Eles vão colocar na pauta de convocação da sessão extraordinária o que vai ser discutido e votado. E lá no dia, só podem decidir aquilo que constava na pauta. Cada um dos vereadores vai ser pessoalmente convocado para essa sessão. Bom, o artigo 17 traz as regras de funcionamento da Câmara. E a Câmara funciona com a presença de, no mínimo, maioria dos seus membros. E as deliberações são tomadas por maioria dos presentes, salvo casos previstos nesta lei e no regimento interno. A lei orgânica não diz a quantidade de vereadores, mas eu vou utilizar o número de 9 vereadores para explicar para vocês como que funcionam essas maiorias, certo? Pessoal, a Câmara, para se reunir, para ela ter o funcionamento, é necessária a presença de, no mínimo, maioria dos seus membros. Se são 9 vereadores, quantos vereadores tem que estar presente para poder ter sessão? 5. Se tem sessão da Câmara hoje e estão presentes 4 ou menos vereadores, a Câmara não pode colocar nada em votação. Bom, se tem 5 ou mais vereadores, a Câmara poderá colocar as matérias em votação. Em regra, quando não tiver outro quórum previsto nesta lei, a quantidade de votos necessária para aprovar as matérias é a maioria simples, que é mais da metade dos vereadores presentes. Se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 5 vereadores apenas, com 3 votos eu tenho maioria. Se tem sessão na Câmara e estão presentes 6 ou 7 vereadores, com 4 votos eu vou ter maioria.
E se estiverem presentes 8 ou todos os 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos para ter a maioria. E é assim que vai funcionar. A matéria é colocada em votação, eles contam quantos estão presentes e por maioria dos presentes aprovam. Percebam que essa maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda conforme a quantidade de vereadores presentes. Essa é a regra geral das deliberações. Mas tem alguns casos que esta lei orgânica e o regimento interno vão dizer que para aprovar a matéria não basta a maioria simples, que é necessária a maioria absoluta ou a maioria de 2/3. Sempre que a lei orgânica disser que é necessário o voto de maioria absoluta para aprovar uma matéria, eu preciso, para aprovar a matéria, 5 votos. E não importa quantos estão presentes. Sejam 5, 6, 7, 8 ou 9 presentes, eu vou precisar de 5 votos para aprovar a matéria. Porque maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, presentes ou não na sessão. E tem coisas ainda mais difíceis de serem aprovadas, porque tem coisas que esta lei orgânica vai dizer que é necessário o voto de 2/3, ou seja, 6 dos 9 vereadores para aprovar a matéria. Então é assim que funciona. Sempre que a lei disser que é maioria absoluta, eu preciso do voto de mais da metade do total. Sempre que disser que é 2/3, eu vou precisar de 2/3 do total de vereadores. E quando não disser nada, é porque é por maioria simples. E aqui no parágrafo 1º do artigo 17, a gente já tem algumas matérias que têm uma regra especial de votação. Na verdade, são 2 regras. Tem uma presença mínima e uma quantidade de votos. Olha só, para que essas matérias aqui sejam discutidas e votadas, eu preciso da presença de 2/3, ou seja, tem que estar presentes na votação 6 vereadores. Se tiver só 5, não pode votar essas matérias. Tem que estar presente 6 vereadores. E, para aprovar essa matéria, essas matérias, é necessário o voto de maioria absoluta, que seriam 5 dos 9, né? Mais da metade do total. Então aqui a gente já tem algumas matérias que não são aprovadas por maioria simples, que tem um processo especial de votação, que exigem 2/3 presentes e o voto de maioria absoluta. Essas matérias são o plano diretor, as normas orçamentárias, a gente vai estudar hoje quais são, empréstimo, auxílio à empresa, concessão de privilégios ou matéria que verse interesse particular. Em todas essas matérias, eu preciso de 2/3 presentes na votação e do voto de maioria absoluta de mais da metade do total para aprovar essas matérias. O presidente da Câmara é um dos vereadores. E ele vai votar somente quando houver empate, quando já teve uma votação e ficou empatado, ele vota para desempatar, ou quando a matéria exige quórum qualificado, bem como votações secretas. Matéria que exige quórum qualificado são essas, por exemplo, que exigem aqui um quórum qualificado para aprovação. Nessas o presidente vai votar também. As sessões da Câmara que são públicas e o voto é aberto, sendo secreto somente nos casos que a lei orgânica ou regimento interno dispuserem. E o regimento interno também vai disciplinar a participação de entidades e associações de classe nas sessões da Câmara. Todo ano o município presta contas para a Câmara. Até o dia 31 de março, o prefeito ou prefeita vai fazer a sua prestação de contas para encaminhar para o Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas vai analisar e, enquanto ele analisa, essas contas também estão à disposição de qualquer contribuinte. Por 60 dias, qualquer um pode ir lá e olhar as contas do município e, se achar que tem algo errado, impugnar e pedir esclarecimentos. Todo ano, dentro de 30 dias do início da sessão, a sessão a gente viu que começa em 1º de fevereiro, né? Dentro de 30 dias todo ano, o prefeito vai informar por relatório como que estão os assuntos municipais, porque a Câmara tem a função de fiscalizar a prefeitura e, por isso, o prefeito todo ano presta contas e informa um relatório de como estão os principais assuntos do município. Além disso,
a Câmara pode convocar secretários municipais ou titulares de autarquias ou instituições que o município participa para comparecerem e darem informações também sobre o que estão fazendo. Além disso, a Câmara pode criar a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão formada por vereadores para investigar algum fato determinado. E a banca pode perguntar na tua prova quantos vereadores devem requerer a criação de uma CPI. A CPI só pode ser criada se 1/3 dos vereadores, ou seja, 3 dos 9 vereadores, requererem a sua criação. Então é isso que nós temos aqui nas regras da CPI previstas aqui no artigo 23. O nosso próximo assunto são os vereadores e sobre eles a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.